está começando mais um Pode Crie, um podcast onde pessoas inspiradoras contam seus relatos de vida, seus testemunhos, insights empreendedores que vão transformar a sua vida. Eu estou ao lado aqui do meu parceiro Esdras Santana. Hoje vai ser uma inspiração. Vai ser coisa boa, coisa do céu. Duas. Especial demais o nosso convidado. Hoje o podcast é gente. especial, exatamente. Eu quero começar primeiro falando do nosso patrocinador e quero te convidar, empreendedor, para você patrocinar, fazer parte aqui do Reino de Deus, propagando esses insights maravilhosos, esses depoimentos e testemunhos tão edificantes. E começando hoje com o Grupo Rebrasilis, que patrocina esse episódio. Ele é sediado em Ribeirão Preto, é referência em infraestrutura e tecnologia, um forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moveplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. Vamos lá, gente, vamos lá. Você que quer ajudar esse podcast a chegar mais longe, e você é empresário, tem um produto, tem uma marca, não importa o quanto, o que importa é você falar com o Celso lá no direct do Instagram, ele vai receber você lá, vai te explicar os pacotes que a gente tem para você apoiar, e o evangelho vai ser levado nessa linguagem do Pode Crie. É isso aí, gente. Programa especial de hoje, você já sabe quem está aqui, mas nós estamos babando, admirando. Ele é nosso, ele já foi internacional. Marcelo Bordon, bem-vindo. Não foi, não, ele é internacional. Ele é verdade. Ele é mais alemão do que brasileiro. Sou internacional, da Nova Jerusalém. É isso, coisa boa. Bem-vindo. Marcelo Bordon, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Marcelo é uma inspiração, né, porque... A gente tem sempre conversado, a gente não pode começar se não falar isso. Eu e o Marcelo, a gente agora somos família, né? Porque ele me deu a filha dele, eu dei meu filho para ele. Verdade. Então a gente trocou essa experiência e eu tenho caminhado do lado dele aí nos últimos anos e eu tenho aprendido muito com ele. E aí veio a ideia de dizer, cara, vamos levar esse podcast para mais gente, porque o que a gente aprende com a resiliência, né, com tudo que ele viveu no esporte, como... atleta de Cristo, vamos passar por essa fase, como empresário que é, porque depois de ter parado de jogar, veio empreender, hoje tem alguns negócios, né? A gente vai também falar sobre isso. Ele tem uma vida espiritual muito interessante, Mari. A vida espiritual dele é muito interessante. Por quê? Porque ele vive um evangelho na raiz ali, ele é de raiz. Que joia. Obrigado, Marcelo. Compartilhar com a gente, então, né? Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos começar, né? A primeira pergunta que a gente costuma fazer aqui, a gente fala, como é que foi que você conheceu o Senhor Jesus, né? Como foi tomado por esse amor? Uma hora não vai dar. Vamos resumir. Em uma hora vai ser difícil. Versão compacta. Mas eu, desde menininho, venho de uma família católica. Amo os católicos, não tenho nenhuma coisa contra. Mas eu tinha uma vida assim com Deus já meia diferente. Desde os meus 10 anos de idade, eu já não dormia muito bem. Eu já era aqui meio perseguido. Parecia que o inimigo da nossa alma já sabia o que ia vir pela frente. E eu era um menino que tinha muitas imagens em volta da minha cama. Eu gostava de falar com Deus, mesmo sem a minha família me trazer esse conhecimento. E eu sempre fui um pouco mais sensível dos meus irmãos e da minha família. E aí eu tive uma situação que eu ia para o São Paulo. Porque aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, aos 16 anos eu me tornei profissional. Também, o que já é uma coisa fora da curva. Uma loucura. Né? 16 anos profissional é fora da curva. E minha mãe pagou o preço por isso, né? Ela que fazia tudo por mim mesmo. A gente tinha dificuldade de ter uma chuteira, de ter uma bicicleta para ir treinar. E aí, quando a minha mãe pede para o treinador para deixar eu treinar nas categorias de base, que não estava de férias, porque não tinha onde eu ficar. E numa dessa, o treinador do profissional, que era o Pedro Rocha, quinto melhor jogador do mundo na época do Pelé, ele me viu treinando. E aí ele falou pro treinador, eu quero que esse menino suba para treinar com o profissional.
Então, quer dizer, não tinha nem que estar lá. E aí teve um... No lugar certo, na hora certa. É Deus, né? Já começou a movimentar. Ele já, pra quem não sabe, só pra dar um contexto, ele morava ali no Jardim Independência, porque é Ribeirão Pretano, nascido no Jardel, né? Jardel. E ali na Pascoainec, ali perto da polícia. E ele vinha treinar na Botafogo, que é aqui na Maurílio Bilhar. Então você viu ele falando que não tinha nem bicicleta, mas ele vinha de bicicleta, mas já chegava aquecido. Então chegava no treino de bicicleta já aquecido. O treino era lá no DR. Cara, lá em cima. Lá perto da Anhanguera. Isso. E aí depois a gente voltava. Tinha vezes que eu não conseguia nem dobrar a perna, de tão dura que tava. Aí as pessoas falam, nossa, como você tem a perna? Eu falei, é que você não sabe. E aí teve uma viagem para Itália. E o treinador decidiu de eu ir. Eu era o sexto zagueiro. Aí tava entre eu e um profissional, aqui no Brasil ainda, ele me levou. E deixou o profissional de fora. Chegando lá, as jesuicidência machucou mais 2. Eu joguei os 7 jogos. Nossa. E ali tinha um empresário Rossellini. Com 16 anos? 16 anos. Tinha um empresário italiano, Rossellini, que queria me deixar lá e ele disse que me daria $200 mil para eu não falar nada para o Botafogo e nem para ninguém. Só falava para minha mãe e para meu pai. Eu voltava, porque eu não tinha contato profissional, não tinha nada. Quando eu cheguei em casa, falei para meu pai, ele falou, quem te levou? Botafogo. Quem pagou sua passagem? Foi o Botafogo. Então, você vai falar com o presidente do Botafogo. Se ele te liberar, é outra coisa. Você entendeu? Tudo tem um ambiente da sinceridade. Começamos certo. Começamos tudo certo. Poderia ter metido 200 mil, você está falando 200 mil dólares? Na época era 2 milhões, tá 2 milhões hoje. 200 mil dólares em 2000 e... sei 90, lá, 90. 93. Era mais. Sem carro e dinheiro para chuteira. Tudo e o meu pai é comercialino. Olha. Meu pai não é botafoguense. Será que pode revelar isso aqui? Seu pai vai ficar bravo, não? Meu pai vai ficar contente. O Biguá, o pai dele, o apelido do pai dele é o Biguá. O Biguá é conhecido no futebol. Mas não é dinheiro, não é fama, não é nada, é caráter. Né? Então, meu pai sempre foi muito trabalhador. O que ele quis dizer que o pai é comercialino, poderia ter dado um golpe no Botafogo, mas tem princípios, tem índole. Verdade. Começou certo. É isso. Começa certo, termina certo. É verdade. E aí, eu falei pro Laerte Alves, na época, o presidente, ele falou, Bordão, obrigado pela sua honestidade, você, seu pai, eu vou fazer um contrato profissional com você e eu sou conselheiro do São Paulo. Eu vou te indicar para jogar uma Taça São Paulo. Então, eu saí do profissional aqui e voltei pro juvenil, que eu tinha 16 anos ainda, aí disputei Taça São Paulo, aí as coisas foram acontecendo. Só que lá no São Paulo, naquele time campeão do mundo, tinha 5, 6, 7 jogadores cristãos. Silas, né? O Silas não estava ainda. Não estava mais. Quem que era, Marlon? Mas era Ronaldo Luiz, Palinha, Miller, Euler. Filho do Vento. Tinha o marido da Aline Barros, Gilmar Jorge. Gilmar Jorge, é o pastor Gilmar hoje. Esse era um exemplo. Que demais. Esse contra tudo e contra todos, contra as brincadeiras e contra tudo, ele era cristão. Porque a gente tinha irmão, tinha primo, tinha um monte de coisa. E na ali. época ele não era casado com a Aline ainda. Não, estava na luta. A gente passou por tudo isso. Porque na época era uma transição do jogador profissional pro vagabundo. O Miller, não era também? Miller. Então, era o sexto, faltava só o Miller. Não tinha mais aí. Tinha o André Luiz, tinha o Pavão, tinha muita gente. Só que dos campeões mundiais. Mas esse evangelho chegou ali no São Paulo por onde? A galera já chegou cristã? Eu já cheguei. Eu já cheguei ali com esse pessoal lá. Esse pessoal estava lá já. Mas eles conheceram ali numa igreja vizinha ali ou eles já chegaram? Eles iam cada um na sua igreja e se reuniam para fazer as orações também. No e vestiário. Os pastores iam no centro de treinamento. Caramba, onde a gente vai. Hoje eu não tenho visto falar isso mais, cara. Acabou, nós vamos chegar nesse ponto aí. Porque... Então, E aí, ele me chamava sempre, o Gilmar. Não, vamos na igreja, vamos na igreja. E a gente fala, amanhã eu vou, porque um menino que não tinha nada, que de repente começa a ganhar dinheiro, fama e tal, é muito difícil. Eu perdi um pouco a cabeça. Eu já não escutava mais o passarinho cantar, a chuva cair. Você fica meio anestesiado, na verdade. É bem difícil. E aí você também tem uma outra coisa que eu falo que é uma das mais difíceis, que você pega uma autoridade sobre a sua família, que você sustenta. Então ninguém tem coragem de te falar.
você está errado, para com isso. Isso é muito ruim, muito ruim. Então a gente vai fazendo erros, até talvez perder a sua própria vida. Quase. Ontem eu fui numa reunião em Rio Preto e eu ouvi o que você acabou de falar. Um empresário muito, vou citar nome para não expor, mas um empresário a nível nacional, muito forte. E ele falou assim, cara, é complicado quando chega nesse nível, porque os seus líderes, os seus gerentes, diretores estão ao seu lado, eles não falam mais o que você precisa ouvir. Eles falam o que você quer ouvir. E eu falei, cara, e como é que você discerne isso, né? É difícil. Pode ser tarde. Você acaba ficando viciado, porque tá todo mundo querendo te agradar. Pode ser tarde. E aí eu chego no São Paulo e aí começa Deus já a entrar querendo me pegar de verdade. Ele não me levou para lá à toa. E aí foi uma preparação, porque eu comecei a ganhar fama e eu tive muito problema porque aquele time campeão mundial foi destruído, né? Ele foi vendido, foi desmanchado. Que ano foi isso? 93, 94. E aí entra um menino sem empresário, não fui com empresário, com ninguém. E morava embaixo da arquibancada. Quem que era seu amigo da arquibancada? Na época tinha o Rogério Ceni, que era o mais conhecido, assim, mas ele morava lá porque a namorada dele morava lá perto do Morumbi. Então ele não gostava de dormir lá no CT, porque quem morasse no centro de treinamento, na Barra Funda, não poderia sair depois, até às 11 horas só. Teria que dormir lá sempre. Então o pessoal se sentia um pouco, às vezes, preso. E aí eu chego lá no São Paulo, mas antes de eu ir para São Paulo, eu tive uma queda numa piscina e eu não sentia minhas pernas. Uau. E ali, num dia de lazer. Lá no Regatas, a piscina estava vazia, eu escorregava de um lado, meu amigo do outro, sem querer ele caiu na minha frente, eu subi e caí de costa. E eu não falava para meu pai nem para minha mãe, porque eu não queria falar, tinha vergonha do que eu tinha feito, na verdade. E eu peguei uma hernia de disco. E eu tava para ir para São Paulo e minha perna nem sequer mexia direito. Formigando. Eu tomei 12 dexacetoneurin, todo dia uma. Aquela vermelhinha. E aí, com essa situação do São Paulo, e aí eu me revoltei com Deus. Só que, às vezes, ele gosta de uns caras meio loucos, assim, sabe? Eu cheguei e falei para Deus que, se ele existisse, eu quebrei tudo que tinha no meu quarto. Crucifixos, coisinhas. Aí eu me ajoelhei e falei assim, se o Senhor existe, eu quero ir para São Paulo, eu quero jogar, eu quero ser comprado. E no choro eu consegui dar um sorriso e falei, eu quero chegar na seleção. Nesse dia? Nesse dia, ajoelhado, chorando, com a quebrando. Perna adormecida, com 12 cetaneurin. E aí fui. Chegou lá, realmente ainda a minha perna estava sentindo, mas eu treinava calado e ia. E toda vez que acontecia uma concretização, Deus me lembrava. Eu fiquei, eu joguei, eu fui comprado e cheguei à seleção. Em 97, eu falei para mim mesmo, porque eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. E a gente acha que quando a gente sofre por alguma coisa, que a gente trabalha pra caramba, a gente tem direito de fazer o que a gente quer. Né? A gente não tem direito nenhum. E aí, eu passei por todas as dificuldades e tudo, cheguei à seleção, contra tudo e contra todos, e falei para mim mesmo, falei assim, agora ninguém me para mais. Mas isso, eu já estava com um pé no mundo e o outro na igreja. Típico cristão. É um muro. Início. Nem quente, nem frio. E aí, eu tive uma lesão no 5º metatarso, logo em seguida, juntinho com um amigo. E nós dois ficamos de tala, fizemos gesso, e depois de 45 dias, 2 meses, a gente foi trotar no campo. Metatarso, eu não sei, é um pé? É o 5º metatarso, é o do pé. É o 5º dedinho ali, mas no meio do pé, sabe? Tá. E aí, era simples, só fui trotar no campo, o meu amigo foi e eu com uma dor terrível. Mas eu falava pro médico, ele falou, calma, Bruno, é calo ósseo. Eu falei, que calo ósseo? Não tô conseguindo pisar. E aí parei. Aí quando eu tô saindo do campo, vem um pastor que eu não conhecia, de frente para mim, e falou assim, esse problema que você tá passando aí é Deus no negócio. Vixe. Do nada. Eu falei, se Deus está nesse negócio, eu quero uma marca no meu corpo. Não façam, vocês aí, espectadores,
não leve em conta, tenha a sua vida com Deus, as suas loucuras sua com Deus, experiência. a sua experiência. Você não recomenda isso. Eu pedi uma marca no meu corpo porque eu sempre fui muito decisivo nas coisas que eu quero. Se eu quero emagrecer, eu emagreço. Se eu quero engordar, eu engordo. Eu faço. E aí, meu amigo continuou, eu parei e fui pro médico. E tinha esquecido, depois de um tempo, do que eu tinha falado. Só quando eu pus o pé, depois de alguns meses, eu pus o pé em cima da maca para tirar os pontos, que o Espírito Santo de Deus veio. Aí tá a marca que você pediu. Depois desse dia, era a mesma coisa de ligar e desligar a luz. Nunca mais eu brinquei com Deus. Nunca mais eu brinquei com Deus. Aí, E a marca foi física mesmo, uma cicatriz. física. Porque eu tenho um parafuso no pé desse. porque não sarou. Você precisou operar. Do meu amigo sarou. Entendi. Você entendeu? O dele precisou fazer um pino. Eu não vou tirar o Não, pé aqui agora, você tem mas um pino. Eu tenho um parafuso desse tamanho, No porque pé. como ele quebrou assim, aí eles puseram o parafuso por dentro, e era uma tecnologia nova por dentro, porque antes era a placa, e aí o doutor ainda falou assim pra mim, eu não sei se vai dar certo. Nossa, Cirurgia. E era Eu o pé falei, "Obrigado." esquerdo? Pé esquerdo. É o pé que chuta. Não, pé direito, o pé de apoio. O pé de apoio. O pé de apoio é o que mais trabalha. Ou seja, o pé para um jogador é uma ferramenta de trabalho. Nessa fase, com 17, você já estava com 18 anos, um problema no pé de apoio. Aí, só pra gente contextualizar, eu entendi. Ele precisou voltar pro hospital, o cara falou, cara, não colou, vou ter que pôr um parafuso. Isso tudo para um jogador de 18 anos é uma loucura. Eu tô querendo falar rápido aqui para não Sim. me alongar muito, porque minha história é muito Sim, longa. sim. Mas ficou uma cirurgia, uma cicatriz Aí de um pronto. zíper de calça. Aí olhou e falou, aí a cicatriz que você pediu. Aí o Espírito Santo vem no meu ouvido bem de pertinho e fala, aí tá a marca que você pediu. Sim. Depois desse dia, eu tomei uma decisão que eu não ia brincar mais com Deus. E aí comecei na igreja, comecei a tomar decisões para Deus. Porque só muda quando a gente toma decisões de verdade. Não tem Só como. para eu também ir trazendo um pouco, porque eu já ouvi essa história, então eu acho que ajuda. Ele tá com pressa, aí não tem pressa, estamos Então só tá. com 20 minutos só. Falta tempo ainda 40. O Bordon conheceu a Cristo pela sua própria experiência. Você viu? Ele não falou que foi numa igreja, Sim, ele não falou nada. sozinho. Deus visitou ele pela sua própria experiência. Então, eu acho que isso... Acho não, eu penso, né? Porque quem acha não acha nada. Eu penso que a característica espiritual do Bordon é uma experiência com Deus dele mesmo, sabe? Depois a gente vai chegar um pouco na Alemanha, você vai ver que ele também ali passa por uma experiência dele. Então, assim, Deus tem um carinho especial por ele. Eu entendo assim. Como Deus tem por mim, como Deus tem por você, como Deus tem para nós, os amigos que estão nos ouvindo. Mas A linguagem singular de a cada linguagem um. singular de cada um. Não é? A minha é mais difícil, eu tomo muita porrada. É desse jeito. Eu acho até que, eu até brinco com algumas pessoas, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de entender, mas eu não tenho dificuldade de escutar. E aí eu passo pela situação para depois eu passar para os outros. Isso Legal. é muito duro. Experiência própria. Isso é muito duro. Como os profetas, né? É. Eles passavam primeiro por eles e depois que era Até me arrepia quando fala dessa palavra, profeta, porque o negócio é muito um duro. chamado, né? E às vezes a gente até tem uma dificuldade de aceitar isso. Sabe? O Bordon, É um chamado diferente. Mas, caminhando aí na história, em 97, aí você estava dizendo que aí foi frequentar uma igreja. Aí a gente se reunia lá no CT do São Paulo ainda. Porque para nós, jogador, tempo de ir na igreja é muito complicado. Em São Paulo, acaba o nosso treino 6 horas. Você não sai na rua. E aí eu acabei que fui lá em Santo Amaro, lá do outro lado, o pastor separava até o palco pra gente, porque a igreja era lotada, e a gente ficava em cima do palco ali, num cantinho ali. E aí, esse pastor um dia, cuidado com as minhas loucuras, mas ele chegou pra mim e falou assim, ó, Já falecido, né? eu te espero na igreja. E Deus me falou que vai deixar 2 anjos, um do lado do outro. Eu vou deixar 3 cadeiras e a sua no meio. E como um bom jogador, eu acabo o jogo, em vez de eu ir na igreja, eu fui para casa. Cheguei aí em casa,
um vazio tremendo. E com aquela cobrança, aquela oportunidade, assim, a perda de uma oportunidade. Aquilo que vinha na cabeça, tipo, eu tinha que ter ido pra igreja. Que eu vim fazer aqui. Só deu coisa errada aqui. Só vazio, porque ainda estava naquela briga. Sei. Satanás puxando do lado, a cruz do outro. E aí eu voltei. A hora que eu encontrei esse pastor lá no centro de treinamento, ele falou assim, agora eu não sei mais se você vai ter a mesma oportunidade. Nossa. Eu falei, se Deus é Deus, Ele vai estar sempre. E agora eu vou e eu quero sentir. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, só no louvor, quando eu subi a escada, eu fui batizado no Espírito Santo. Meu Deus, que chamado. Ali eu já rodava, já dava piruleta. E as pessoas... Marchava. As pessoas elas se confundiam achando que era espírito. Que estava endemoniado. Espírito do mal. E não era, na verdade. Endemoniado. O pastor falava assim, ó, deixa o espírito agir. Como é que era o nome desse pastor? Quer Paulo falar? Moura. Paulo Moura, Pastor verdade. Paulo Moura. Esse eu devo muito a ele. Assim, foi usado por Deus para abrir a porta da casa dele Paulo para eu Moura. entrar. Que bênção. Abriu e pagou o preço. Deus usou aquele homem para que realmente eu engatilhasse aí, sabe? E soubesse realmente que tinha algo diferente. E aí começou uma história e tem uma outra dificuldade, porque os irmãos que estão do seu lado não entendem. É muito difícil entender. Primeiro dia, tem gente que fica na igreja, isso não tem porquê, e também não é mérito nenhum. Não é batizado no Espírito, talvez 10, 20 anos. E como você chega na igreja e é batizado? E aí já começa falando em línguas, e aí já começa a acontecer um rebuliço na minha vida. Nossa, igual Paulo, né? Que era o Saulo, e aí ele vai, ele Recebeu perseguia a gente, ele não uma pode. visita. E aí eles estão tensos, porque a fama do Paulo, né, do Saulo, era perseguidor. Como assim ele foi batizado? Como assim ele está do nosso lado? Como assim ele vai pregar? Como assim esse lixo aí que vivia no mundo até ontem chega, mas que Deus não olha os defeitos, Ele olha o coração. A gente está estudando o livro de Davi, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Mas isso tudo você não entende que foi uma preparação, um revestimento que você precisava urgente para quando você saísse do Brasil? Eu tinha pressa. Porque daí, na sequência, você saiu do Brasil. Uma loucura. Como é que foi? Só loucura. Aí tomo a decisão e aí eu começo a coisa mais difícil, assim, é tomar decisões para Deus. Esse aí era o São Paulo do Tele. Deus, meu Deus. Era o São Paulo que a gente não podia sair na rua. Era o São Paulo do Tele. Tinha como ir no shopping. Do Expressinho, que ganhou a Copa, a Comembol. Aquela molecada que era, cogitada. O São Paulo era uma loucura. E aí, quando eu tô encaixado na igreja, quando eu tô entendendo as coisas... Já tá jogando bem. Tudo certo, chega uma tiazinha com a saia lá na canela e fala assim para mim, filho, arruma suas malas. Uau. Porque em algum tempo, pouco tempo, você vai atravessar o oceano. E eu não sei quem é a mulher, não conheço ela, nada. E aí, eu preciso contar isso também, que para falar de dízimo e oferta, às vezes é bem difícil. E a gente precisa falar isso também, marcar isso. Tinha um pastor na igreja que foi visitar, na verdade. Ele era de um outro país, diplomata. E ele falava espanhol. E ele fez um apelo na igreja. E ele disse assim, hoje vão haver vários milagres aqui. Eu preciso de 100 pessoas com R$10. Eu preciso de 90 pessoas com 20, eu preciso de 70 com não sei quanto. Eu preciso de 10 pessoas com R$1.000. E aí, aquele alvoroço tal, e meu coração fervia. E naquela época, quando você está no mundo, você pode ganhar o que for. Você gasta o dobro. E na época era o cheque, usava muito cheque. Meu coração fervendo. Eu fui condicionado a fazer aquilo. Entendi. E aí eu fiz o cheque de R$1.000, dei pro obreiro lá, falei, segura isso aí, porque o negócio tá feio. Dá uma segurada. Dá uma segurada na minha oferta. Dá uma segurada na minha oferta. E aí... Não, você ouviu a voz de Deus. Fiz. Independente da situação. Entendi. E aí, o pastor foi lá e falou assim, já aconteceu um milagre aqui. Nós pagamos 3 meses atrasado de aluguel. Uau. Só
que não é o maior valor, o menor valor, mas aqueles que deram R$1.000, eu gostaria que ficasse aqui, que eu queria bater um papo. E eu fiquei lá. E aí, as loucuras vai continuando. Aí ele falou assim, pega um pedaço de papel, escreve o que você quiser. E põe aqui nesse cesto. Se em 3 meses nada acontecer, pega meu e-mail, pega meu telefone, eu nunca mais subo no púlpito. Gente. Loucura, né? E aí, ele falou isso depois da oferta. Então, assim, não foi por causa do que ele ia fazer. Porque o coração ferveu. E aí, eu só posso dizer que foi pelo Espírito, porque um cara que não tem muita... Na situação financeira ainda não está legal, que ajuda todo mundo e tal, pede sabedoria. Você escreveu, quero sabedoria. Eu escrevi sabedoria no papel, talvez era pelo tema que estava sendo lançado, não sei, Deus pelo te Espírito. Lá. Eu escrevi sabedoria e coloquei lá. E aí, com a palavra tiazinha, com esse negócio, dessa oferta, em 3 meses, eu fui embora. Fui cuspido para a Alemanha. Era uma situação assim que já está tudo certo, só se você não quiser. Sim. Mas já está tudo certo. Um clube de lá, clube daqui, com São Paulo, está tudo pago. É só você ir embora. Eu falei, eu vou embora. Aí o empresário chegou e falou isso. Não, já está tudo certo. Não. Qual que era o time? Stuttgart. O Stuttgart da Alemanha. Stuttgart da Alemanha. E aí, a coisa time tão louca... time gigante. Não, a coisa é tão louca que um empresário que era do Roberto Carlos, ele ligou na rádio para mandar notícia na rádio para ver se alguém conhecia meu pai, para falar para mim, para encontrar com ele, porque ele que fez o negócio. Na verdade, o empresário do Roberto Carlos levou o alemão para ver outro jogador. E ele te viu. Ele me viu e falou, não, vamos levar aquele louco ali. E não temos contato dele, chama na rádio lá. Alô. Você conhece o Marcelo Bordon? Por favor, faz uma ligação aqui para mim. Desse jeito. Que loucura. Então, quando Deus quer fazer, ele vai buscar Davi aonde? Na salinha, bonitinho, arrumado. Lá no pasto. Trabalhando. Não se preocupa com a situação, porque Deus vai buscar quando Ele quer fazer. Então, eu fui para a Alemanha, cheguei lá na Alemanha, fiquei preso 3 horas no aeroporto. Com essa fisionomia, de olho azul, eu fiquei preso, porque naquela época era muito difícil você arrumar um visto. E a inglês eu não falo, alemão eu não falo, não falava não. Eu não conseguia nem ouvir. Que era uma televisão fora do ar. Ficava assim, não entendia nada que esse cara fala. E aí, eu esqueci o plano de treino dentro do passaporte. Então eu fiquei 3 horas lá, os caras procurando saber onde eu ia, para que eu estava fazendo ali. Quando ele abriu meu passaporte e viu o plano de treino do estúdio. Aí, ele ter falado, você é jogador? Eu falei, no Stuttgart. Aí pegou e me liberou. Já começou com dificuldade só de entrar na Alemanha. E aí na Alemanha começa uma loucura. É porque é legal a gente olhar para isso, porque assim, parece que quem não ouve isso, acha assim, veio aqui um tapete vermelho, um avião particular, levou ele pro Stuttgart e tal. Não, botaram no avião e falou, vai, se vira. Deus puro no negócio, não tinha. Ele tinha pressa de usar algum retardado para devolver o que Martim Lutero trouxe para cá. Essa era a sensação. Aí eu chego no estúdio que eu falei para Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo uma palavra. Do técnico. De ninguém. Eu tinha um intérprete lá, ficar com o intérprete. O que eu estou fazendo aqui? Outra coisa, não tenho igreja, não tenho um irmão para conversar, tenho nada. Nossa. Me levou no zero. Que assim, loucura. eu saí de uma igreja pronta, agora que eu tô... Você saiu de uma vida contornada, agora bonitinho. Que eu respirei em Deus. Você respirou e aí foi pro zero. Eu passei daquela fase de... Tem hora na vida que a gente é assim, cara. Você tá respirando e você cai no zero de novo. Você fala, agora tem que batalhar tudo de novo. Meu Deus. Aí eu falei para Deus, eu não posso ficar aqui sozinho aqui. Eu vim aqui para quê? Para propagar o evangelho? Que jeito. E aí chega a parte que o Esas gosta, que eu falo alemão perfeito hoje. Mas antes disso... Ele fala alemão fluente. O alemão, eu conheço algumas pessoas que têm influência em inglês, que têm influência em multinacionais. Alemão é uma das línguas mais difíceis de falar. E aí eu falo para Deus, eu preciso de irmãos aqui. E aí, no Stuttgart da Kickers, que era da 2ª, 3ª divisão, foram 3 jogadores para lá. Não no meu clube, mas era 50 minutos dali, Stuttgart da Kickers. O Cássio, o Paulo Sérgio e o Silvinho. 3 irmãos. Brasileiros. 3 cristãos.
Foram jogar lá. Depois, você pediu, né, pô? Aí, quando eu chego e a gente conversa, vamos reunir com as famílias? Vamos. E aí, nas reuniões, o Paulo César, que tinha mais o dom da palavra, ele falava assim para mim, Bordão, fala que Deus está te falando. Eu falei, não está falando nada. Ele falou, eu sei que Deus está falando alguma coisa com você, pode falar. Eu falei, não está falando nada. E Deus estava me amassando ali. Só que no terceiro dia que nós se reunia, ele falou assim para mim, Bordão, Deus está te falando algo? Eu falei, tá. Aí ele falou, opa. Parou. Ele falou, caramba, então fala. É a célula, grupo de célula. É, porque só tinha Pós-treino, nós ali. só tinha ele. Aí depois a gente comia alguma coisinha, aquele negócio. Aí eu peguei, falei para ele, a minha história vem do quê? Salomão. Deus perguntou para ele. E eu lia o Novo Testamento aqui no Brasil, porque eu estava desesperado. Vai que Jesus volta, eu não sei o que tem que fazer. eu mastigava o Novo Testamento. Quando chegou na Alemanha, que eu estava um pouco mais tranquilo, eu comecei a ler o velho. E Salomão, Deus perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, sabedoria. E Deus deu sabedoria e riqueza. E depois ele fez o quê? Templo. E você lembrou do papelzinho? Você lembrou do papelzinho? Tudo, veio certinho. E quando você pediu sabedoria, esse cara, quando você pediu sabedoria, você não tinha lido a Bíblia ainda, você não sabia que Salomão... Eu falei assim, eu fiz igual esse cara. Se identificou. Só que aí, esse cara é o Salomão. Só que aí faltou um pedaço. Aí, o que Deus falou? Que a gente tem que parar de reunir nas casas e abrir uma igreja. Olha isso. Que demais. Falou, era melhor você não falar nada. Era melhor você não ter falado nada. Porque em Stuttgart, eu não sei se vocês já conhecem Stuttgart, mas é muito caro. Tudo muito caro. Não conheço a Alemanha. A Stuttgart é Mercedes, Porsche, é tudo ali. A Würth, é tudo ali. A Würth então, é aquela de ferramenta. Nossa, linda. Daquele sprayzinho e tal. Então, assim, é gigantesco. E o pessoal lá, pra você alugar meio metro quadrado, é muito caro. Aí vamos lá. Eu começo, depois de um ano, começar a entender um pouco desse alemão. Já podia falar algumas palavrinhas assim, mas não juntava nada. E o intérprete do lado. E eu sonhei que eu estava falando alemão perfeito. Uau! E eu pedia para Deus, eu preciso falar. E eu sonhei, falava alemão perfeito no sonho. Quando eu acordei, eu não falava alemão de novo. Eu falei, não é possível que eu falava alemão e agora eu não falo alemão. Eu falei no sonho. E aí, depois desse dia, Deus me deu o alemão e eu comecei a desenrolar o alemão. E aí meu intérprete ainda estava comigo. Quando eu fui dar um testemunho para algumas crianças, num quarto desse tamanho aqui, e as crianças que o cara tinha um projeto de cristão também, e aí fui lá, dei o meu testemunho para as crianças e tal, e eu precisava de abrir essa igreja, porque Deus estava me cobrando. Foi quando eu encontrei esse meu vizinho, e eu falei para ele, eu preciso de uma igreja. Eu treinei acho que um mês para falar uma frase. Se ele me perguntasse alguma coisa, eu falei, não precisa mais não. Eu falei, eu preciso de uma igreja. Uma igreja para que a gente possa congregar. E tudo. E meu intérprete chegou e a janela da minha cozinha era para a rua. E eu vi ele conversando com o meu vizinho e começou a rir. Ele entrou na minha casa e falou, Bruno, você sabe falar alemão? Eu falei, ele entendeu o que eu falei? Você quer uma igreja? Eu falei, Não, ele entendeu o que você falou. Você está falando, eu vou perder meu emprego. Eu falei, cara, que bom que ele entendeu. Eu acho que foi o Espírito que traduziu para ele, porque era quase impossível ainda falar. E aí esse cara falou, depois de uma semana, aí eu te procuro e eu vou tentar arrumar um lugar para você. Ou seja, se Deus não te dá a língua, você não conseguia falar com o cara. Então, Bordo, a gente pode entender que o futebol foi secundário na sua vida na Alemanha? Só. O futebol foi tudo que você... O principal mesmo foi o evangelho. Não, só uma estratégia. Ficaram 350 membros lá. Na igreja. E depois ela se dividiu quando eu saí de lá e montou mais 10. Nossa, cara. Aí tem gente que fala assim, a igreja ela foi quebrada, foi separada. Não, é estratégia de Deus também, ficar num lugar só. Não, expandiu isso. Em vez de ter 300, agora tem 3.000. Nossa. Então, assim, aí... Porque não tinha uma igreja cristã lá. A Alemanha era... A Alemanha vive numa sonolência espiritual, que é uma loucura.
Depois eu vou te contar Céu que de o bronze. negócio não é tão... Teve um pastor um dia que eu escutei ele falando assim, tem gente que fala que na Europa o céu é de bronze. Isso não tem nada a ver. Quase que eu levantei a mão e falei, é porque você não esteve lá. É porque você não esteve lá. Eu ouvi de uma moça que morava lá. Na Alemanha? E ela não era cristã. E ela falou assim pra mim, eu também ainda não era. Ela fez assim, ai, é uma coisa tão louca, você sai na rua, você sente o clima da guerra ainda, sabe? É muito estranho da pressão do Hitler. Pressão. Ela falou assim, é muito estranho, um dia cinza, é tudo estranho, você sai esquisita. Credo. E ela não sabia, né, Não escrever. é brincadeira. E quando você entra, então, no mundo espiritual, você imagina. As mulheres dos meus amigos vinham vulto, com capuz preto, vindo para cima delas. Eu e a Janaína, teve uma vez, a minha casa Janaína, vamos dar um abraço pra Janaína. Ô, Jana, um abraço pra você. tinha... Esposa do que Gordão. aguentou a Linda. pancada. Aguentou a pancada, E um Aguenta dia- até hoje, né? Hoje, lá a minha casa, a casa dele também é parecida, Tava que a assim. turma tá se Ninho conhecendo. vazio. A Juju foi fazer intercâmbio, os filhos dele estão jogando na Europa já. A gente passa depois por isso um pouco. A Ju casou com a Zaf, saíram de casa. Nós estamos aí, né? Uma outra fase. Né? Um abraço, Janaína. E aí, eu e a Janaína, uma vez, a nossa casa tinha 3 andares e a gente costumava ficar lá em cima, porque assistia ao telão e tal, e a gente pegou no sono. E quando nós dois fomos pegos pelo pescoço, Pro espírito. travados, sem mexer, Uau. sem conseguir falar e nem tocar. Quando eu consegui, com muito esforço, mentalizar o sangue de Jesus. Meu A minha escada fazia assim, ó, barulho assim, ó, descendo. Então, assim, são experiências que... Por quê? Porque tinha um propósito do evangelho. O futebol era secundário. Tem que Meu lapidar, não Deus. adianta. Hoje as coisas que eu falo, hoje tinham 37 homens na minha reunião de oração. Hoje, o dia que a Hoje. gente está Eu gravando agora. acabei de sair. Ele tem uma célula lá no CT, no centro de treinamento, com 37 homens. E por isso que a gente passa por tudo isso, para ser forjado mesmo. É verdade. Não de estudar, de fazer gracinha, não, é de viver. E aí, não brinca, pastores ou nós, falar assim, lá não é de bronze. Não é depois que você rompe. Depois que você rompe em oração, em jejum, em busca, aí pode falar que De rompe novo, mesmo. jejum, tá vendo? O jejum é... Rompe, arma de rompe. guerra, né? Né? E aí, a gente que acabou que esse homem me chamou, voltando lá nele, ele me chamou depois de uma semana, porque o alemão, se ele fala que é uma semana e pronto. Ele me chamou e falou, eu tenho um lugar para te oferecer. É lá onde você foi falar com os meninos. Você foi dar o testemunho. Aí você falou, é Aí pequeno. eu pensei comigo, eu falei, caramba, o quartinho lá é pequeno. Não era isso que eu queria. Mas por educação, eu vou. Chamei meu intérprete, fui lá. E eu entrava, porque lá na Alemanha não tem prédio. É horizontal, não é vertical, né? Então é tudo assim. E aí ele falou, pode entrar. A hora que ele abriu a porta, eu entrei e já ia pegar a esquerda, onde os meninos estavam. Aí ele falou, não, aí não. É a direita. A hora que ele abriu, tinha 400 metros quadrados, com cadeira, com púlpito, com carpete, com tudo pronto. E em Stuttgart. E aí o mais legal disso é que ele falou assim, só tem um problema. Só pode de quarta-feira. Era o único dia que a gente podia. Aí eu falei para ele, mas quanto custa? Porque eu ia bancar sozinho. Custa nada. Gente. De graça. Abre a igreja aí e fala do evangelho. Mas a gente queria limpar. Ele falou, não, a mulher que passa ela já limpa, tá tudo certo. Uau. Ali começou a Igreja Missionária de Jesus Cristo na Alemanha. Com 3 famílias. E acabaram com portugueses, alemães, Costa do Marfim, tudo quanto é tipo de raça. Aí eu tive que comprar escuta. E tem uma coisa que eu, assim, de novo, viva... Era traduzido o culto. Você Porque comprou tinha alemão equipamento. também. E alguém Nossa, traduzia. Loucura, É uma loucura. E tudo muito rápido, cara. Caramba. Incrível. E o duro é quando tinha alguém que não era dessa língua ainda, porque o espanhol, ele não entende a gente. Então tinha que ter outras traduções. Então eu comprei aparelho, comprei um monte de coisa. Aquilo às vezes não funciona direito. Você imagina, em 2001. E tinha que ter gente para traduzir. Tem. Mas isso aí não faltava. É? Aí eu vou e faço um erro,
falo assim, pô, a gente era igual a igreja primitiva. Era nas palmas, o louvor, não tinha um instrumento, não tinha nada. E eu sou tarado por instrumento. Eu gosto muito de instrumento. Eu falo que se música fosse ruim, no céu não tinha. Né? Começou com isso. Então, assim, aí o que acontece? O bordão que gosta de instrumento põe um violão e fala, eu trago o violão, você traz o violeiro. E Deus me manda um cara que era quase como chama? Maestro. Sabe todo, maestro. Aí ele começou a ensinar o violão, o piano. Que demais. E eu sou muito louco em relação às coisas de Deus. Não brinca, pode errar comigo na minha empresa, na minha academia, onde quer, mas não erra nas coisas de Deus não, que eu apelo. E aí, quando a gente tinha nas palmas, vidas sendo transformadas, restauradas, gente sendo assim, Deus derramando o amor dele nas palmas, quando eu pus os instrumentos, começou uma ladainhazinha. Porque você, quando tem muita coisa que chama atenção, você para de buscar o principal, que é a presença. É verdade. E aí eu falei para eles, eu acho que chegou a hora de eu quebrar todos os instrumentos. Porque eu não sinto mais a unção de Deus no louvor. Eu não sinto mais nada que vocês estão brincando com o negócio. E aí a gente se refez, não precisei quebrar nada, mas eu ia quebrar. Eu até choro para alguma coisa assim. Vocês sentaram de novo e se revisaram. Tem hora na vida que a gente precisa fazer revisão, né? Dá um restartzinho. Então, antes do louvor, eu quero 1 hora. No mínimo, 1 hora vocês aqui, fora a vida, que é o dia a dia e tal, mas 1 hora vocês entram aqui, entram em oração, depois vocês vêm tocar aqui. Não é de qualquer jeito, não. E aí começou a melhorar. A outra loucura, que eu também não indico para ninguém, é que Deus falou para mim que naquela igreja não teria pastor. Isso foi para mim uma loucura. Eu não consegui. Porque ele disse que era o Espírito de Deus que ia conduzir aquele lugar. Aquele lugar era dele, não era meu. Para você falar isso para 4 pessoas, para 100, já muda tudo. Eles querem um rei. E aí eu tive que pegar um pastor. Em 2001, arrumaram um pastor lá que eu não conhecia, e ele, porque era muito difícil o visto, então tinha que ser um cara que estava lá. Não é um que a gente conhece aqui no Brasil, vamos levar para lá, que tem o mesmo pensamento. Não, era uma pessoa que estava lá. Esse cara chegou, falou meia dúzia de palavras e já deu uma maquininha de cartão de crédito. 2001. Eu nem sabia que era maquininha de cartão de crédito ainda. Eu falei, amigo, aqui não. Você está muito enganado. 1 semana aqui, né? Pode ir embora. E mais uns 3. Aconteceu quase a mesma coisa. Quando a gente vai e conhece um pessoal da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, com um amor, um senhor e uma senhora com um amor pela Alemanha, assim, uma loucura. Aí eles foram visitar lá, as pessoas amavam eles, e eles amavam os alemães, e, sabe aquele semblante calmo, aquela coisa gostosa. Só que quando Deus dá uma ordem, não esqueça. Porque esse homem, é tão difícil você arrumar visto na Alemanha antigamente, que nem a minha sogra, para tomar conta dos meus filhos, que a Janaína precisou, arrumou. E eu falava para o governo assim, ó, se acontecer alguma coisa com ela, eu banco. Porque se você ganha um visto alemão, você tem o direito de igual um alemão. Todos os direitos. Então a preocupação deles era essa. Então eu falo, não, eu assino uma carta que qualquer coisa eu assumo. Mesmo assim... Eu estou trabalhando aqui, é minha esposa, eu preciso da minha sogra. E não deram o visto. E aí, passa o tempo, esse pastor tem que ter o visto. Vou lá, faço a mesma coisa, da minha sogra, com muito custo, depois a gente arrumou para 6 meses, para ficar um pouquinho ali. E pro pastor, a gente estava trabalhando, saiu o visto do cara. E aí, ele não pregou. Porque ele morreu antes de ir. Uai. Gente. Porque essa igreja era sem pastor. Meu Deus do céu. Tô falando essa. Então, é só experiência, não é que eu vou falar para você, o único pastor hoje o único não, né? Mas o pastor que eu amo de paixão, sem conhecê-lo de verdade, o pastor Wilson, não é porque eu estou na frente de vocês, não preciso disso. Mas é o que eu respeito. Eu sei que eu te conheço, você não é de ficar falando coisa que você não sente. Então, assim, eu amo os pastores,
mas eu sou muito duro em relação a isso. E o pastor Wilson nunca me pôs para orar por uma oferta, ele nunca me levou lá para fazer graça e nunca sequer falou que eu tô lá. Por isso que eu respeito ele. Porque eu vou em alguns lugares e eu sou Jesus chegando. Por mais que eu pareça meu cabelo, mas eu não sou, não. Então, o que acontece? Eu prefiro obedecer às loucuras de Deus, eu prefiro não andar como todo mundo anda, porque na mesma linha, no mesmo modo, porque senão é tudo muito igual. Eu trago à memória um versículo que fala que Paulo, quando diz assim, para alguns o evangelho é loucura, mas para mim é poder de Deus. Então, assim, é uma loucura que se transforma em poder, que é uma igreja que cresceu, que fez a diferença. Ô Bordão, e só relembrando também, foi nessa fase que começaram a vestir uma camisa branca por baixo do uniforme na Europa, escrito Jesus... O que estava escrito mesmo? Como é que é? Jesus liebt dich. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus salva. Fazia gol, levantava ali. Foi vocês que começaram isso? Eu comecei isso e de zagueiro eu fazia gol toda hora. Eu comecei a fazer gol. Aí veio o Ademar. Que era do São Caetano, que era dos Atletas de Cristo. E o Ademar já era atacante. Naquela época do São Caetano também deu uma despontada. Isso. O Ademar era aquele que chutava forte. Lembro. Ele foi pra lá, um irmãozão meu. O Ademar, eu amo de paixão. E ele fazia gol, porque era atacante, ele começou a levantar também. E eu levantando, ele levantando, Jesus salva, Jesus cura. Jesus salva, Jesus salva. Jesus salva, então Jesus você vê cura. que a igreja foi misturando com o futebol ali, o evangelho começou a fazer... Imagina um cara num clube desse tamanho fazendo um gol, levantando a camisa Jesus salva, o evangelho vai explodindo. E aí começou o Lúcio, no Leverkusen, o Zé Roberto, começou o Paulo Sérgio, começou Lúcio, todo mundo. zagueirão da seleção. Isso, os brasileiros... Todos nós lá, a maioria, 90%... Zé Roberto jogava até agora há pouco tempo no Palmeiras. Levantava a camisa. Aí o que aconteceu? A FIFA foi lá em Stuttgart, pediu uma reunião e disse assim, principalmente atos religiosos. Está proibido. Nossa. Que doido. Você vê como que é o céu de bronze mesmo. E aí eu parei de levantar a camisa, eu levantava, mas tinha um ponto de interrogação. Mas aí eu tive que parar porque... Aí o Stuttgart falou, cara, vai dar pau. Mas assim, foi uma revolução, que nem eu te falei, tinham mais de 300 membros na igreja, coisa que a gente separava para orar pela igreja já há um tempo, que isso faz uma grande diferença, muita diferença, porque só ir lá, fazer o culto e tal, era complicado, mas quando a gente ora, paga o preço pela igreja, é diferente. E depois disso... eu sou comprado pelo Schalke 04. Lá em Stuttgart, eu tinha falado que Jesus salva, ele cura, ele liberta, ele te dá uma vida nova. Né? Quando eu fui pro Schalke, eu não precisava falar. Já tava. As pessoas me procuravam para orar. Já estava propagado. Eu tive uma situação lá que eu fiquei assim, embriagado, louco, eu não sabia o que estava acontecendo. Chega uma menina, duas. Uma meia chorando e a outra consolando. Ela falou, podemos falar com vocês? Eu falei, cadê sua mãe? Não tá, nem pode estar. A minha amiga está passando uma situação e eu queria conversar com você. Mas ali eu não falava nada de Cristo publicamente, nem nada. Isso no campo, elas te procuraram? Depois do treino. Depois do treino? Acabava o treino, já me pegava ali. Tá, na saída pro vestiário do treino. Porque era um pouco longo e a gente ficava dando autógrafo. Eu aprendi com o Tele Santana que essas pessoas vêm de longe e tal. Ai de nós se passar por um. Sem dar um carinho, uma atenção. Isso. Então isso ficou comigo. Então eu ficava 1h30 ali. Sim. E lá no Schalke era loucura. Tinha treino que tinha 5.000 pessoas. Nossa. Era loucura. No Schalke você foi capitão. Isso. No Stuttgart também. Também? Sim. E aí eu chego lá, a menina fala assim, Bordão, eu queria que você orasse pela minha amiga, porque ela se corta toda. Nossa. Porque o pai dela estuprou ela. Meu Deus. E a mãe não sabia? A mãe ficou sabendo depois, porque eu mandei chamar a mãe. Porque não, mas nessa fase que te chama, não sabia. Por isso que a menina falou, nem pode estar aqui. Aí eu comecei a pedir para que chamasse a mãe dela, porque eu não queria fazer nada só eu e a menina. Porque ali também o inimigo é astuto. Da brecha, né? E aí chegou e tal. Resumindo, essa menina hoje representa o Museu do Schalke, o tour do Museu do Schalke. Ela trabalha lá no Schalke, hoje. E eu encaminhei ela para uma igreja, para um pastor, porque a gente não dá conta ali. Comecei a chamar um amigo meu, o Ronaldo,
que trabalhava em casa para ele direcionar esse pessoal. Sim. Só que lá eu era o bordão já cristão, que não podia errar, que era o cara perfeito, que então o meu relacionamento com as pessoas era totalmente diferente. Do que ali Stuttgart foi uma preparação. Na verdade, a preparação começou no São Paulo Revestimento. Isso. No Stuttgart foi a preparação de você sentir como que o evangelho ia explodir. E no Schalke foi a explosão. Consolidado. Consolidou. Ali eu representava. Preparação, Era uma explosão escolinha. e consolidação. Preparação, explosão e consolidação. Era uma escolinha, depois passou para um amasso que passou para representação. Agora você representando Deus na terra. Opa. Aí começa a pegar fogo. Você trabalha menos, mas você é um representante de Deus na terra. Então, assim, eu passei a ser capitão do clube. Quando eu cheguei no Schalke, a gente foi 5 vezes para a Champions League em 6 anos. Nossa. Então, assim, foi o auge do clube. E você jogou 5 Champions League? 6, uma no Stuttgart. 6 Champions League. Muito legal. Depois você me deixa um autógrafo aí. Cara, que bacana. É um êxtase do jogador. Mas assim... Isso tudo era subsidiário. O que era o principal era o evangelho. Era. E tem pessoas... Quando eu saí de lá, eu recebi uma fala que me deixou muito contente. Para alguns, não é legal, mas para mim foi uma coroa. Depois de 5, 6 anos que eu saí de lá, os caras numa roda de empresários falando assim, pô, Bordão, a gente sente falta de um jogador igual ele hoje, que tinha presença, que tinha um respeito, que dava a vida pelo clube, só que tinha um probleminha só. Ele era muito cristão, muito... Olha só. Quando eu fui capitão do time, eu falei pro presidente do clube, eu sou capitão do time dentro de campo, não me chama para fazer coisa fora. Tipo... festa, organizar, esquece, eu tô fora. Então, assim, foi uma coisa muito dura para mim, que eu não pedi, mas eu tenho um prazer por almas. Coisa boa. Isso daí é uma loucura. E vamos voltar um pouquinho numa experiência de que o céu não é de bronze, mas que o inferno, quando você mexe nele, ele é terrível, e você tem que aguentar. O inferno é de fogo. Eu fui em Freiburg dar um testemunho, eu e o Zé Roberto. Só que eu falo alemão, o Zé Roberto não fala, não falava. Não fala para falar para as pessoas é diferente do que você só conversar. Ainda mais falar da Bíblia, é um outro tema, médico é outro tema. Ser fluente, E eu estava falando lá, e quando o Zé Roberto falou, as pessoas ficam, mas quando ele está falando com o tradutor, meio que se perde. Quando eu começo a falar alemão, segurou. Beleza. Dali uma semana, onde eu vou jogar? Em Freiburg. Eu estava em Stuttgart, fui lá dar uma palavra, volto. E depois vai jogar. Vou para lá. Maxilar quebrado. Cala a sua boca. Não acredito. Agora que eu vou falar. Nossa. Porque Deus, quando eu comecei a tomar posse disso que Deus queria, eu falei para Deus assim, eis-me aqui, agora o pau vai comer. Ele falou, até a morte. Olha só. Eu falei, já estou aqui mesmo? Não tem como voltar? Até a morte. Então, assim, são algumas coisas... E ele ter falado alemão, o Espírito, né? Deus deu a língua para ele, causou esse impacto dele ter condições técnicas de ser capitão do time. E ser capitão do time tinha um poder, um peso. Então, assim, eu nunca mais ouvi falar do Schalke jogar Champions, né? Não jogou mais. Depois que eu saí de lá, foi pra segunda divisão. Por isso que os jornalistas ficam te ligando, né? No dia a gente tava voltando da Riviera, você lembra disso? Que o jornalista te ligou pra você dar uma entrevista? Agora, 10 anos depois que você saiu de lá, 10 anos que ele saiu de lá, o jornalista ligou pra ele e falou assim, ô Bordão, você pode, eu sou prova que ele fala alemão fluente, você pode dar uma entrevista pra nós aqui, porque o Schalke tá uma merda, tá ruim e tal. Lembra disso, Bordão? Draga, né? Tá uma draga. Sempre nas dificuldades. Aí os caras ligam pra ele agora, pra ele ir lá, dar uma moral pro time e tal. Depois de 14 anos ainda, eu tenho uma outra situação que, olha como a gente representa. O jogador tem centenas de milhares de pessoas que vão numa fala sua, numa atitude sua. Teve uma vez que eu fui dar uma entrevista no jornal. Isso é bem legal, já contei pro ESA. E o cara me perguntou, quem é seu melhor amigo?
E aí tinha o Kevin, o Rafinha, o Lincoln, o Edu, os uruguaios, que a gente ficava sempre... Eu podia ser um desses. Eu falei, o meu melhor amigo é Jesus. Porque... Em alemão? Tudo em alemão. Como é que fala uma frase dessa? O meu melhor amigo é Jesus. Em alemão. É quase igual em inglês, né? Só que é Bruder, não Fala é brother. nós, Mein best brother. Mein best Bruder. É brother, é Bruder. Bruder. Mein best Bruder. E assim, mein Bruder, die beste, ist Jesus. Der ist mich geholfen, wenn ich Probleme gekriegt habe, wenn ich alleine war, quando eu estava sozinho, quando eu tinha problema, quando minha mãe ficou doente. Ele foi Jesus. Na madrugada, eu chamava ele e me atendia. Quando eu estava com... E você explicando pro jornalista isso em alemão. Jornalista isso. Porque nenhum amigo tem essa condição. Não que meus amigos são ruins, mas esse, sempre na minha dificuldade, ele me respondeu. E o jornalista ficou louco. E tal. Não. O jornalista vai e... Escreve. Pum. Um rapaz, que depois eu posso mostrar a foto para vocês, estava lendo a entrevista. E ele já tinha programado a morte dele. Ele ia deixar o filho na escola, ele deixou a carta escrita e o trem passava às 8h30. E ele ia pum no trem. Ele só ia se jogar na frente do trem. Acabou o problema. Jesus. Só que ele era torcedor do Schalke. E aí ele falou, eu vou dar uma chance para esse amigo do Bordão. Caramba. Ele leu a matéria. Que demais. Pôs a camisa do Schalke, assistiu o jogo e falou, vou dar uma chance. Quando eu vou fazer minha despedida com 50 mil pessoas lá no Schalke, eu sendo um brasileiro, chega um cara de 2 metros de altura e me dá uma carta. Eu tô te esperando aqui embaixo, ele falou. Eu tô lendo essa carta. Eu falei, não é possível. Desço, dou um abraço nele e ele falou assim pra mim, eu vou te fazer uma surpresa. Eu falei, Stefano, eu não preciso de surpresa nenhuma. Você já é a minha surpresa, você já é o meu presente. Você não precisa me fazer nada, eu não quero nada. E aquele tumulto da minha despedida, muita gente. Esse cara sai. Quem quiser conhecer a despedida, digita aí no YouTube, Despedida do Bordão, Schalke 04. Você vai ver ele entrando de Harley e 50 mil pessoas se despedindo de um brasileiro. É o que ele representa lá, por futebol. Mas não pelo futebol, pelo evangelho que ele levou pra lá. Futebol foi consequência. Aí esse cara me volta com uma tatuagem minha. Desse tamanho assim. O cara ia se matar e fez uma tatuagem. Meu rosto no braço dele, a mulher dele falou, agora eu vou dormir com você toda noite. Eu falei, você é obrigada. Só que eu falei, Stefano, eu não achei legal, véio. Não tem nada a ver, porque eu não salvo ninguém. Só que já tá aí, feita a cagada, nós vamos fazer um acordo. Você vai falar, quando eles perguntarem, você vai falar, esse foi usado para que Jesus me salvasse. É isso. Top. Porque senão vai ficar ruim. Esse cara ele me liga hoje chorando. Até hoje, tem 2 metros de altura, velho, liga chorando porque tem saudade. Mas porque você, Bordão, trouxe vida. Isso é lindo, cara. Você deu o caminho pra Eu ele. não esqueço a pessoa que que foi usada por Deus para me evangelizar. É um resgate. O Bordão, o cara ia tirar a vida na frente de um trem. Você, inspirado pelo Espírito, um canal usado, gerou uma sobrevida. Mas olha a oportunidade, quantas oportunidades a gente perde. Eu falei sobre isso hoje na reunião de oração. Não importa, quando você está tudo bem e tal, você não gera oportunidade, mas no problema é a sua oportunidade. Na confusão, porque quando você está na sua casa, que a sua mulher, principalmente as mulheres que têm os hormônios meio invertidos aí, que fala uma coisa que você não gosta, que não é legal, e você retruca, quem está dentro de você? Quando está lá embaixo e você reage de maneira diferente, quem está dentro de você? Então as pessoas falam assim, esse Deus que eu vou servir? Não. Então esse aí eu não preciso. Sabe? Eu falei sobre isso hoje e foi assim uma loucura. E eu coloco algumas... O Espírito me leva a colocar cada estratégia, que é assim, ó, o motor está funcionando, a temperatura sobe, aí você vê o problema. Quando está lá na garagem, ninguém nota. Bonito, tudo. E os mecânicos procuraram o problema do meu motor
não vaza nada, não tem nada. Engraçado. Mas só quando esquenta que dilata e vaza. Aí mistura água com óleo. Queima junto. Tem muita gente que está misturado. Eu não sei o que você é. Se você é água, se você é óleo. Porque quando esquenta, mistura tudo. Você é igual aos outros. Olha a colocação que o Espírito me leva a falar. Para eles entenderem. E é isso. Quem é você? Quando esquenta. Água, é óleo. Quando esquenta, é verdade. Quando o bicho pega. Porque quando está tudo normal, todo mundo é bom. Quando pega. Você sabe que eu falei isso. É porque a palavra... O Espírito ele vai trazendo, parece uma sequência de palavras tão perfeita. A semana passada eu falei assim, ó, que a gente tem que esperar o tempo de Deus. É uma das coisas mais difíceis de você aguentar. Tempo. E Deus me amassou 10 anos, porque era o maior problema que eu tinha era esperar. E eu tô falando isso porque eu já passei por isso. E tô falando para os meninos lá. Na sexta, que é a minha reunião de oração. No sábado, o meu filho, que lutou tanto para chegar onde chegou, que lutou tanto para conquistar um espaçozinho e está lutando ainda, ele chegou no profissional. E ele está lá numa das cidades mais bonitas da Itália, que é Bolzano. E aí... Felipe. Um abraço, Felipe, você. Tá jogando lá e tudo. E acabou o jogo dele, 3 horas de viagem de volta. Simplesmente a roupa dele, a mala, estava na recepção do hotel. 2 horas da manhã. Não tinha lugar para dormir. Isso, onde que a gente tava junto? Não. Alguém falou isso para mim, que o hotel tava fechado. Ué. Acho que a gente tava junto. Pode ter sido, foi? Não, a gente tava junto. A gente tava na Copa Voz. Pois é. Ah, é verdade. A gente tava na Copa Voz, aí você falou para mim, cara, o hotel tá fechado, o Felipe chegou. Tá. Que loucura. Porque lá na Europa é um pouco de... a cultura deles, porque é uma pré-temporada que os meninos estão fazendo. Eles vão arrumar a casa deles, mas se alguém for alugar, vai alugar, tira as suas coisas e põe lá. E avisaram para ele antes. Eu acho que ele não tinha entendido. Ele arrumou as coisinhas dele, pôs na mala, a hora que ele chegou lá, 2 horas da manhã, simplesmente a mala dele estava lá e não tem recepção. Depois da meia-noite, 1 hora. Tiraram as coisas do quarto. Deixaram na recepção. Tipo, ele não tinha quarto para ele. Não. E o que ele fez, cara? Depois de um jogo. Aí, a gente vai... É verdade. Você já murmurou? Hã? Você já murmurou alguma vez na sua vida? Pô. Você já ficou bravo? Já. Você achou que você tem o direito? Já. Aí eu falei, Felipe, seu carro tá aí? Tá. Dorme dentro do carro. Você vai lá pro seu irmão? Vai. Você comeu? Ele falou, não, eu vou passar no McDonald's. Vamos fazer o seguinte, não vamos estragar o propósito, não vamos dar brecha. Tá tudo redondinho. Aconteceu isso aí, vamos testar. Paramos, ele foi lá no McDonald's, pegou um lanche, dormiu 2, 3 horas no carro, pegou o trem direto, foi lá para Roma, que dá uns 5 horas de trem, ficou com o irmão dele 2 dias. Quando ele voltou, tinha preparado para ele uma mansão. É? Um quarto com sauna. Ele não reclamou nada para ninguém, ficou quietinho. Então a saída do hotel foi programada para ele ir para uma mansão. Se ele tivesse reclamado. Ah, aí que tá. E se ele falasse assim, igual nós brasileiros costumamos, vou meter o pé, vou xingar, eles vão ver, eu vou embora. Contra-testemunha, né? Ah, então estava tudo preparado. Ele ficou com o irmão dele, o Ricardo também é o último abraço. Um abraço, Ricardo. Ricardo tá jogando na Lazio, no Sub-20. Ele desceu 5 horas de trem. Eu já peguei esse trem aí, passa por Florença, Bolonha, né? Desce tudo ali. E voltou, depois de 2 dias estava numa mansão. Então assim, a chave está na nossa mão. E uma das chaves que Deus me deu, quando eu cheguei na Alemanha, Deus me mandou abrir a última folha da Bíblia, que estava em branco. Tinha uma partezinha em branco. Sempre tem ali, sim. E ele mandou desenhar uma chave. Eu desenhei a chave bem feia, porque eu não sei desenhar direito, aquela chave antiga ainda, de porta de madeira. E dentro dela, Deus mandou eu escrever humildade. E aí ele falou, agora você leu no Novo Testamento? De novo. E se tiver algum sinônimo de humildade, você preenche. Não deu meia hora, estava cheio. Porque Jesus Jesus é pura humildade. Então, assim, são coisas que vão te calejando, que vão te moldando até chegar à estatuta. Coisa boa, hein, Mayra? Nossa. Deixa eu te falar, você que assistiu esse podcast, achou que ia ouvir falar de futebol, você porventura pode estar mais feliz, é porque futebol, você vai entrar num podcast de futebol e vai ficar melhor. Aqui você viu e ouviu o evangelho
como um testemunho vivo na vida do Bordon. Eu quero deixar também, Bordon, um testemunho, isso é uma fala minha. Cara, toda vez que eu converso com você, eu fico um pouco constrangido, sabia? Porque eu começo a buscar na minha cabeça o quanto eu erro por talvez não ter tido essa preparação, essa resiliência que ele tem no Evangelho. E eu acho que esse constrangimento é o Espírito falando pra gente assim, aprende mais um pouco, convive mais um pouco. E eu tenho certeza que você aprende comigo também. Apanha mais um pouco. Apanha mais um pouco, mas, cara, é um constrangimento espiritual, sabe? Tipo, vamos viver um pouco mais esse evangelho de verdade. Sim. Não sei se você sentiu isso, Mara. Sim, inclusive a hora que você terminou de falar, teve uma noite que eu fui acordada, uma madrugada, e eu falei, Deus, eu tô acordada, eu vou olhar no relógio, se for hora de acordar, tranquilo, mas se não for, porque eu tô tão desperta, é porque o Senhor quer falar comigo, fala comigo, eu vou te buscar. E aí eu fui levar daquele louvor, se eu me humilhar, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. E comecei a chorar, e fui tomada por um choro. Se humilhar diante do teu altar. E aí, trazendo a arca, chorando, eu entendi o Senhor falando assim para mim, para chegar de glória em glória, é de humilhação em humilhação. E aí eu senti, manda isso pro pastor Wilson. Era 3 da manhã. Essa é a hora. Eu mandei pra ele. Essa é a hora. Poxa, essa palavra é pra mim, sabia? Tô passando um momento difícil, que eu tô às vezes, me sentindo às vezes um pouco humilhado, sabe? Passando por um momento difícil. E eu acho que é isso. A gente deixa humilhar. Deixa humilhar porque Deus vai exaltar. Exato. Eu sabe o que eu gosto? Você sabe o que eu gosto? Eu gosto de ser tirado para trás. Eu gosto de... Não precisa me chamar para aniversário, para casamento. Ele é doido, ele é doido. Não, eu não dependo mais. Disso. Eu não dependo mais. Sim. Então, assim... Então, se tiver gente ouvindo a gente, que está passando por esse momento de humilhação, não se preocupe, que Deus tem de humilhação a humilhação, Ele vai exaltação a exaltação. E depois, os nossos amigos aí da Harmônica vão colocar aí no link da descrição esse louvor. Se me humilhar, né? Deixa esse link aí para vocês quebrantar. Não sei se pode, né, na questão do YouTube, mas tomara que possa. Bordon, obrigado. Estamos aí com 1h07. Olha lá, para quem estava preocupado que não ia dar. Metade das coisas nós falamos. Falando metade. E vamos ser o episódio 2, né? Isso aí. Deixa aí uma âncora para o episódio 2. Obrigado pela presença. Obrigada, Mayra, Bordon, parceria sempre muito boa com você. Estava sentindo saudade dessa mesa aqui, coisa boa. Também. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo, né? Ficamos por aqui com esse episódio incrível. Compartilhe, vá até o Instagram do Crie Voz também para assistir os cortes desse episódio e muitos outros que vão inspirar a sua vida. Se você quiser ver o episódio inteiro, vai no @Igreja Voz Online, vai estar lá esse episódio e clique no aviãozinho, compartilhe com muita gente para a gente levar a palavra do Senhor através da experiência do nosso amigo Bordon, conhecer a linguagem, né? Uma linguagem gostosa. Amém. Obrigada, Bordon. Um beijo a todos. Até a próxima edição. Tchau para você.